Olá, meus caros, aqui é o Corvo e venho para mais um tópico de impressões acerca da obra O Último Desejo de The Witcher, escrito pelo Sapkowski, autor polonês. Nesse episódio nós estaremos abordando o terceiro conto desse livro, chamado O Mal Menor. Para quem quiser aprofundar nele, discuti-lo ou até mesmo degustar um pouco da narrativa, basta ir no link da descrição e acessar o nosso clube do livro. Bem, neste conto, na introdução, como tem sido comum, como tem sido apresentado até então na estrutura do livro, Sapkowski opta por retornar ao ponto presente do momento de Geralt, visto que o livro até então tem sido um livro de memórias, enquanto ele se recupera, descansa, se cura, se recupera dos ferimentos que ele obteve durante o evento com a Striga do primeiro capítulo. Ele permanece ali no templo de Melitele, que na verdade é um dos melhores, se não o melhor lugar do mundo para se curar, Recebe o tratamento das sacerdotisas, da própria Nenek, que é também uma das amigas dele, e pessoas de mais confiança do bruxo. E já no início do capítulo, acontece algo que eu diria que será uma coisa bastante recorrente na obra, porque é um aspecto o qual o autor sempre frisa e sempre retoma para deixar claro para o leitor de que tipo de mundo nós estamos falando e de que tipo de literatura ele vai apresentar, que é sempre, como eu venho dizendo, uma literatura crítica do modelo social. Ele critica o sistema, ele critica os preconceitos e o modus operandi. The Witcher sempre vai estar espelhando a sociedade vigente, as críticas sociais vigentes também. Algumas na verdade são muito antigas, tão antigas quanto os cenários medievalescos, mas aí já é um tapa na cara da gente que expõe de fato o quanto nós não superamos aquelas mazelas as quais nós achamos que superaríamos. Então será algo recorrente, isso sempre será repetido, espelhado de alguma forma na obra. E nesse início de capítulo, pela figura do Falwick e do Tyles, os cavaleiros a serviço do regente de Elander, Herenvard, eles servem como uma alegoria, uma representação de algo chamado intolerância religiosa e também racismo, algo que já tinha sido apresentado anteriormente, mas agora volta a ser. E sempre será de alguma forma na obra, aqui e acolá. Mas Falwick e Tyles representam principalmente, além do racismo claro, que o ódio claro, destinado, voltado para a figura de Geralt, eles também carregam em si o elemento da intolerância religiosa. Na forma como eles entram no templo de Elander, na maneira como eles olham para Nenek, eles deixam claro que seguem as ordens que estão a serviço de um poder maior, de um regente, mas que o fato de estar no lugar de poder, no fato de eles estarem no lugar privilegiado, os faz também que eles usem esse lugar de poder e essa expressão de poder que eles possuem para fazer uso dos seus interesses individuais, dos seus interesses particulares, para reforçar, reimprimir os seus preconceitos. Falwick e Tyles pertence a uma ordem de cavaleiros corrupta, como nós vimos se expressar no texto. Acho que Nenek é a personagem, a figura que deixa isso mais claro para a gente. Como a ordem dos cavaleiros não necessariamente segue um modelo de mérito, mas sim se compra cargos, até quem tem dinheiro pode pagar para que seus filhos, seus parentes se tornem cavaleiros.
é uma ordem, digamos, corrompida, né, pelo dinheiro, e que é repleto de sujeitos, né, corruptos também, né, ignorantes também. Mas eu creio que o que é mais interessante aqui nesse início de capítulo é como pessoas se apoiam em seus representantes, em figuras representantes, né, figuras intolerantes, não necessariamente libertárias, digamos assim, ou plurais, digamos assim, e utilizam isso, né, como uma base, né, uma legitimidade para fazer aquilo que sempre quiseram fazer, né, que é violentar, que é perseguir a diferença, né. Se dependesse de Fawcett e Tyles, e com certeza muitos da sua ordem, né, porque esses dois personagens aqui eles servem meramente como um porta-voz de uma ideologia, que é a ideologia da grande maioria desses cavaleiros, né, se dependesse deles, eles tocariam fogo no templo de Melitele. Eles matariam todas as sacerdotisas. Não o fazem porque o templo de Melitele tem proteção, uma certa proteção mesmo, né, em Elander, devido aos serviços prestados, né, para as pessoas ali, né. A visão pública, né, da prole, né, dos pobres, não necessariamente é a mesma desses cavaleiros, né, eles não têm necessariamente a mesma visão que eles, até porque o templo de Melitele tem uma função social, né, é um templo que pode servir inclusive como um santuário de proteção, né. As sacerdotisas prestam muitos serviços em relação à maternidade, né. Então, digamos que é um trabalho que é muito mais próximo das pessoas, né, dos necessitados, do que os cavaleiros aí de armadura bonita, lustrada, cheia de detalhes em prata e ouro, né, que não fazem nada mais do que coçar o saco o dia inteiro. E também o templo de Melitele, segundo Nenek, né, tem um pouco o bom olhar, né, conta um pouco com a boa vontade da esposa do regente, né, de Herenvard, que é a Hermela, em virtude de alguns afrodisíacos que ela consegue no templo de Melitele. Nenek, novamente, né, a amiga de Geralt, ela demonstra ser, né, uma senhora, né, uma pessoa extremamente forte, que defende muito as suas sacerdotisas, e não apenas as suas sacerdotisas, mas como também a sua deusa, né, o seu credo, o seu dogma, né, e sai em defesa do bruxo, tenta o proteger de alguma maneira como ela mesma, né, definiu, né, desonra, grosseria, né, absurdo que os dois cavaleiros, né, o Conde Fawcett e o babaca, né, o pirralho do Tyles foram lá praticar, né, foram lá ameaçar o bruxo e exigir a sua retirada, a sua saída de Elander, simplesmente porque ele é um bruxo e também devido a um apelido que ele recebeu, devido a algumas coisas que aconteceram em Blaviken, a cidade de Blaviken. E é justamente onde esse capítulo, né, o conto, o Mal Menor, irá ser introduzido. Nesse ponto aqui, Geralt recebeu o nome de Carniceiro de Blaviken. Claro que é uma pejoração, né, um rótulo pejorativo que ele carrega, e o Mal Menor irá nos mostrar onde e como e por que ele adquiriu esse apelido. Vamos então à história de um Mal Menor. Mal Menor começa com o bruxo fazendo o que sempre faz, tentando arrumar emprego, ou ele mesmo arrumando emprego por si próprio e, quem sabe, com sorte, conseguindo algum dinheiro com alguma carcaça, algum trabalho que ele faz. E é justamente onde o conto se inicia, onde ele é introduzido no bruxo
caçando uma Kikimora, matando uma Kikimora, próximo ali da cidade de Blaviken, né, nos pântanos, e tentando vender a carcaça da Kikimora para o intendente da cidade, que é um antigo conhecido dele, né, o Kaldemeier. No entanto, as coisas do ponto de vista financeiro, né, na movimentação financeira da cidade, digamos a questão de oferta e demanda, não tem incluído necessariamente monstros. E Geralt, a princípio, percebe que vender uma Kikimora na cidade, um monstro que possivelmente tenha matado algumas e outras pessoas, né? Algumas crianças tenham desaparecido, não é lá muito prioridade, não é lá muita preocupação, digamos assim, da cidade de Blaviken. E Kaldemeier diz que não pode pagá-lo, né, que não tem dinheiro para pagar e arcar com aquela Kikimora. Geralt, a princípio, pelo menos o que tudo indica, irá novamente, mais um dia, ficar, como dizem em alguns lugares, né, uma gíria, no sal. Né. De novo, ele vai passar fome, ele não vai ter dinheiro para comer ou até mesmo se hospedar. Geralt ele está numa situação financeira muito delicada, né? E é recorrente isso. Né? As pessoas acham que os bruxos caçam monstros por romantismo, né? O que é um serviço lucrativo, e a obra sempre vai mostrar que não tem nada de romântico na caça dos bruxos, e que é um serviço, como eu havia falado, né, anteriormente. Eu acho que eu expus isso bastante lá no primeiro capítulo do bruxo, que é um serviço muito ingrato, porque além de colocar a sua vida em risco, ele paga muito mal. E sem falar que as pessoas nem reconhecem, né, o serviço arriscado que um bruxo faz em prol da sociedade também. Então Geralt, o conto apresenta ele como alguém em situação financeira assim delicada, porque ele não vai conseguir dinheiro com a Kikimora, ele está sem dinheiro, e ele não tem nem sequer onde ficar. Né? Mas Kaldemeier é um conhecido dele. Né? Embora sua esposa Libusa não vê o bruxo com muito bons olhos, né? Porque certa vez o bruxo esteve na casa deles e ele acertou um rato com um garfo no escuro. Desde então a Libusa, esposa do Kaldemeier, não o vê bem, não tem, digamos assim, um afeto, né, um amor por ele, mas Kaldemeier é um sujeito, né, intendente responsável pela segurança da cidade, que vê Geralt com bons olhos, né, e oferece um asilo para ele momentâneo, e também sugere que ele tente vender a carcaça para uma figura ali na cidade, né, uma figura recente na cidade, que está ocupando uma torre, um feiticeiro, o qual o Kaldemeier se refere a ele como Mestre Irian. Mas antes de falar um pouco do Irian e introduzi-lo aqui, tem uma coisa que o Kaldemeier fala, né, é um momento da fala dele, que eu acho que também é importante nós sublinharmos e prestarmos bastante atenção. Ele diz que não vê Geralt há muito tempo, né? E isso é uma coisa muito recorrente na obra. Muitas pessoas irão dizer isso ao longo da obra, de todos os livros. Nossa, Geralt, faz muito tempo que eu não vejo. Kaldemeier questiona Geralt porque ele não fica em um lugar por tanto tempo. E essa é uma questão também que vai ser sempre recorrente. A resposta, vocês sabem por quê. Geralt não fica em um lugar muito tempo porque ele precisa trabalhar para viver. O trabalho dele não paga muito, então ele tem que viajar. Mas também por causa da perseguição, do preconceito de que ele é alvo. Se ele fica num lugar muito tempo, se ele chama atenção, as pessoas passam a persegui-lo, os mais intolerantes, que não costumam ser a minoria, costumam ser a maioria das pessoas, né? Passam a persegui-lo e a vida dele começa a ficar em risco, né? Até problemas mesmo, né? Até porque um bruxo, pelo código dele, não pode sair por aí matando todo mundo, né? E um bruxo se proteger de alguém que tenta matá-lo, mesmo que seja em legítima defesa, dentro de uma estrutura social, dentro de um sistema
de governo xenófobo e racista, quem vocês acham que as autoridades vão ficar do lado, né? Então, Geralt sempre viaja porque precisa do trabalho, mas também para evitar muitos problemas, para a cara dele não ficar manjada, né? O fato de ser bruxo já deixa por si só, então ele viaja por necessidade econômica e também por questões de segurança. Mas, necessitado do dinheiro, mesmo já tendo conseguido um lugar para ficar, para dormir nesse dia, ele ainda precisa do dinheiro. Então ele topa ir lá na torre e falar com um feiticeiro, embora feiticeiros não sejam sinônimo de boas notícias para Geralt. Raramente eles são, né? E este é mais um importante, e que digamos que, por ser aqui o início da obra, né, ser os primeiros contatos do Geralt com uma feitiçaria propriamente, né, porque nos capítulos anteriores nós ainda não havíamos sido apresentados a esse contato. É claro, esse não foi o primeiro feiticeiro que Geralt conheceu, né? Num sistema cronológico, não é o primeiro contato com feiticeiros que ele tem, mas digamos que será um dos contatos mais desagradáveis para Geralt, esse que ele terá com o mestre Irion. Esse evento, esse capítulo, ajuda também a nós percebermos porque o Geralt cria um ranço medonho, um ranço gigantesco em relação à figura dos feiticeiros, né? Como isso não é gratuito. E também vai ajudar a apresentar para nós o tipo de motivação, né? O tipo de modus operandi e conduta que é normal numa cultura institucional dos feiticeiros. Não será apenas um feiticeiro se portando de certa forma e tendo atitude X ou Y. É algo muito comum porque é cultura institucional. É tipo por exemplo, profissões que têm uma espécie de prática de mercado muito antiga, que mesmo em instituições e universidades, né, pregando-se, né, orientando-se uma postura mais ética deles, eles chegando no mercado de trabalho, por ser aquela prática mais recorrente, acabam se deturpando, se pervertendo. É mais ou menos algo nesse tipo, né? É aquela coisa, aquela mazela que é muito difícil, né, de mudar a um nível cultural, social, porque é prática recorrente, é algo inserido na cultura, né, um modelo antiético. É algo talvez que nós possamos analisar também por esse viés. Mas no caso do círculo dos feiticeiros, da cultura dos feiticeiros, é algo ainda pior, né? É algo ainda mais forte, mais sobressalente, digamos assim. E o Mal Menor serve para nos introduzir a esse mundo dos feiticeiros e essa personalidade, esse tipo de conduta deles também. Mas vamos lá. Quando Geralt vai para a torre encontrar o feiticeiro, como é muito comum entre eles, né, ele tem a atitude pomposa, né, de se colocar acima dos outros como autoridade, independente de onde ele seja, né, gosta do lugar do conforto, né, o melhor conforto que ele puder desfrutar no local onde ele está no momento, ele fará a escolha disso, né. Normalmente sempre se cria uma região fronteiriça, né, uma barreira entre o feiticeiro e a população local, embora ele supostamente diga a servir, né, meu lugar é esse, o de vocês aí, né, bem nesse sentido, né, e nós nos deparamos com isso, né, um feiticeiro preso dentro de uma torre, uma aldrava mágica, que é tipo aquelas campainhas, né, aqueles interfones, né, onde as pessoas tocam, e o feiticeiro fala através delas, né, um artefato mágico, uma aldrava mágica. E Geralt vai lá tentar com Caldemar e alguns soldados meio paspalhões, meio trapalhões dele, tentar fazer algum dinheirinho com a Kikimora pro coitado do Geralt. O feiticeiro, para início de conversa, não está muito interessado nem em visita e nem na Kikimora. Só que quando ele escuta o nome Geralt, ele se interessa. Geralt de Rivia? Geralt de Rivia é você? O feiticeiro não quer a Kikimora.
O feiticeiro não quer companhia e visita do intendente, né, e dos soldados dele, não quer visita do povo, mas quer falar com Geralt por algum motivo. E esse também é um outro elemento recorrente na obra, que é importante vocês prestarem atenção aqui em um momento menor. Geralt, embora seja discreto, embora não fique muito tempo em alguns lugares, ele chama a atenção. Ele sempre arruma algum problema. Isso faz com que ele fique famoso também. As pessoas acham que o Geralt é famoso apenas por causa dos feitos dele. Verdade, muito verdade. Os feitos de Geralt costumam ser muito simbólicos e muito marcantes, né, digno às vezes de lendas e canções, porque ele é um bruxo, como eu havia mencionado em capítulos anteriores, em percepções anteriores, ele é um bruxo muito acima da média. Para os bruxos ele é acima da média. Ele é incrivelmente inteligente, ágil, profissional com o que ele faz. O que faz também ele sair de situações muito difíceis, né, comprometedoras, né, arriscadas, o que dá a ele certa fama por ser um profissional assertivo, um profissional eficaz. Mas Geralt também tem um talento de se meter muito em confusão, né? Quando o Jaskier está com ele, não é o caso aqui, né? O Jaskier ainda não foi introduzido, mas quando o Jaskier está com ele, as coisas tendem a aumentar, os problemas tendem a aumentar por causa do comportamento, né, todo espalhafatoso, indiscreto, inconsequente do Jaskier. Mas Geralt ele é um pouquinho azarado, digamos assim. E eu não vou colocar a questão só no azar não, tá? Porque muitas das escolhas do Geralt, né, das opções que ele tem, são opções às vezes muito levadas pelo impulso. Embora o bruxo seja muito inteligente, no campo emocional, no campo amoroso, digamos, das relações dele, não estou falando no sentido profissional não. No sentido profissional ele é muito frio, muito técnico, muito metódico. Tanto é que ele raramente falha. Mas quando envolve emocional no meio, o Geralt costuma ser muito passional. Ele costuma ser muito inconsequente. E quando refere-se a relações, ele costuma fazer opções não muito seguras, não muito, digamos, ponderadas, assim. Ele vai muito pelo coração. E isso costuma dar merda, né? E o Geralt é um cara que, embora seja um bruxo, que embora tenha essa necessidade orgânica, biológica de se expressar emocionalmente, né? Isso foi parcialmente castrado dele. Ele é um cara muito coração. Ele é muito movido pelo sentimento dele. Então ele costuma ter problemas. E isso também o faz ser conhecido. Então mesmo que o Geralt não fique muito tempo nas cidades, que ele vá embora, que ele tenta evitar contatos, as pessoas, alguma delas sempre o reconhecem. E o mais problemático ainda, algumas figuras de poder. Não é bom ficar sendo conhecido por gente famosa não, por políticos, por soldados, generais. É gente porque a gente tem que manter distância, assim, sabe? Tem que sair do radar. Porque onde tem muito poder envolvido, onde tem muita política envolvida, tem interesses escusos. E gente ruim, né? E o Geralt, coitado, mesmo ele tentando ser discreto, ele sempre é notado. E esse feiticeiro, o suposto mestre Irion, o reconhece e permite que apenas ele entre na torre. Dentro da torre, para variar, né, que é mais uma característica dos feiticeiros que estará sendo introduzida aqui, apresentada aqui, nós descobrimos que Irion não é Irion porcaria nenhuma, né? Não é mestre Irion coisa nenhuma, que na verdade é só uma fachada. Isso é um aspecto que está sendo apresentado, que está sendo mostrado, mas que também é importante demarcar, porque é uma, digamos, característica muito constante nos feiticeiros da obra do Sapkowski também, dissimulação. Eles são dissimulados. As intenções deles nunca estão necessariamente claras. Feiticeiros são personagens que nós temos que ter um olhar, né, uma observação muito apurada, muito cuidadosa, no sentido de conhecer, de perceber realmente quais são as suas intencionalidades, né? Eles são fáceis de ler no sentido de nós sabermos, esse cara tem algo mais do que ele aparenta ser.
ou ele está interessado em algo mais do que ele aparenta interessar. Mas ao mesmo tempo nós temos que ter um pé atrás, porque mesmo que eles deixem isso claro, não necessariamente a motivação deles está muito clara. Feiticeiros são dissimulados. E o fato de Irion ter a sua identidade omitida para o povo da cidade de Blaviken, uma pequena cidadezinha, né, numa costa litorânea, não é gratuito necessariamente, não. E é isso que nós vemos sendo apresentado. Mestre Irion é um pseudônimo que o feiticeiro, no caso, que é o Stregobor, um feiticeiro mais velho, que aparenta mesmo ter a pompa de feiticeiro, né? Um senhor magro, alto, corcunda, né? Um pouco grisalho, já mais experiente. Mestre Irion foi o nome que ele usou, que na verdade era o nome do dono, né? Ou na verdade do engenheiro que construiu a torre, para esconder a sua identidade. Ele não está em Blaviken à toa, a passeio. Geralt o encontra na boa, né? Fechadão, trancadão, ninguém enche o saco dele. E está lá com um pomar muito lindo, maravilhoso, com o céu no meio do aposento que ele está, azul, bonito, com arco-íris, uma loira pelada, caminhando pela sala e servindo maçãzinha doce na boquinha dele, né? Efeitos ilusórios, né? Ilusões que os feiticeiros são capazes de criar e que possuem um alto grau também de fidedignidade, inclusive possibilidades táteis, acessível aos 5 sentidos. São ilusões que eles podem sentir, as pessoas podem sentir tal grau de fidedignidade, de potência que essas magias têm. Isso também nos mostra o quanto os feiticeiros, principalmente os mais experientes, são poderosos, como eles são capazes de fazer coisas realmente, assim, incríveis com a magia deles, né? Stregobor não é alguém desconhecido para Geralt, não é? Geralt já teve referências dele, já o encontrou anteriormente porque ele sabotou o bruxo. Uma vez em Kovir, né? Kovir era o reino no qual o Stregobor servia, né? Um regente, e Geralt o conhece daquela época porque ele fez um trabalho em Kovir, né? Foi receber pagamento do rei, e Stregobor e um outro colega feiticeiro dele começaram a desqualificá-lo, né, chamá-lo de mutação e todas aquelas coisas, o que fez com que Geralt não apenas recebesse, né, a recompensa do rei de Kovir, mas também fosse expulso de lá, com um tempo marcado, cronometrado, para ele não ser linchado, né? Então Geralt não fica nem um pouco animado ao ver Stregobor ali. Mas uma outra característica dos feiticeiros nos é apresentada: a hipocrisia, a cara de pau que eles têm, né? Stregobor, claro, por interesse, né? Eles são interesseiros, recebe o Geralt como um amigo, um conhecido. Nossa, achava que você era meu amigo, não sei o que, vem pra cá, se acomode. Tá vendo essa ilusão da loira pelada aqui na minha sala? Se você quiser deitar com ela depois, eu deixo, eu sou seu amigo. Tudo interesse, né? Tudo hipocrisia, é uma víbora mesmo, né? Em pele de gente. E essa é uma outra característica muito marcante que está sendo apresentada aqui, que será recorrente na figura dos feiticeiros. Stregobor precisa de Geralt. E ele precisa de Geralt a partir do momento em que ele está em Blaviken, fugindo. Não há nada para um feiticeiro em Blaviken. É uma cidade pobre, litorânea, que não tem toda a estrutura social e toda as benesses, acessos e pompas que ele, como feiticeiro, está acostumado a ter, deseja ter e quer ter acesso. Ele está em Blaviken escondido. Ele está sendo perseguido. Perseguido por alguém. E é o que ele vai informar a Geralt logo em seguida. As razões de estar fugindo e estar num lugar, aspas, miserável, né? Que na verdade não é miserável, Blaviken não chega a ser uma cidade muito pobre também. Uma cidade medizinha ali, né? Tem muita gente pobre, é claro, mas não é um vilarejozinho no meio de estrada, é uma cidade mesmo. Mas ele está ali forçadamente para se esconder de alguém que o já encontrou.
Mas antes de entrarmos nesse sentido, né, do perseguidor de Stragobor, tem algo que eu acho também muito importante de marcar. Feiticeiros normalmente conseguem muito asilo político, né? Conseguem algumas benesses e proteção, muito em virtude também da ignorância da maioria das pessoas, né? Porque a maioria das pessoas não teve acesso à educação, são pessoas muito humildes, que passam por muito sofrimento no dia a dia, né? Mal têm o que comer. É um cenário medievalesco, então espera-se que as pessoas sejam pessoas mais humildes. Quando aparece um feiticeiro fazendo milagres, realmente fazendo uso da magia e fazendo as coisas acontecerem, ajudando algumas pessoas, normalmente o que nós vemos é o quê? As pessoas mais humildes colocando essas pessoas, essas figuras de poder, no caso aqui os feiticeiros, em pedestal, né? O cara vira o mártir, o salvador, o sábio, né? O tal da cidade, né? A bênção, o santo, né? Em virtude da experiência com o sofrimento constante, né, da miséria de um povo, quantas e quantas vezes nós não vemos isso acontecer? Pessoas que não necessariamente são boas, que não necessariamente a conduta, a bússola moral delas está clara, a intenção delas está clara, serem colocados no lugar de salvador da pátria, no lugar de herói. Quantas vezes as pessoas não erram fazendo isso, né? Dão poder demais para uma pessoa, colocam ela em lugares importantes, simplesmente por uma questão de ignorância e desespero, né? Os feiticeiros aproveitam disso. Quando eles têm problemas, quando eles fazem as suas merdas e precisam correr para não se haver, né, com as consequências, pagar pelas merdas que fazem, né, normalmente eles procuram um asilo. E procuram um asilo com as pessoas mais humildes, com as pessoas mais ignorantes. E no caso aqui de Blaviken, é justamente o caso. Blaviken é uma cidade próxima do mar, e Stragobor é um mago que se dedica à meteorologia. Esse é um outro aspecto também da obra de The Witcher que Sapkowski explora muito. Nós temos no nosso mundo atual, no nosso mundo contemporâneo, várias áreas do conhecimento. E aquelas que são, digamos, futurísticas para um cenário como The Witcher, o Sapkowski faz um rearranjo, ele trabalha conceitualmente para que algumas coisas que são realizadas pela tecnologia no nosso mundo, na realidade, possam, na sua obra de fantasia, ser realizadas através da magia. É um recurso interessante que tem. Então, Stragobor é um mago meteorológico. Ele altera, ele modifica e manipula o tempo, né? Isso numa cidade portuária, né, é extremamente útil, porque o cara faz com que tempestades vão embora, ele na verdade também é capaz de trazer tempestades, inclusive manipular e oprimir um povo se ele quiser com isso, né, para que algumas pessoas façam o que ele quer, o temam de alguma forma. O cara é capaz de fazer com que cardumes de peixes fiquem mais próximos do litoral, para que as pessoas pesquem esses peixes. Então, imagina esse cara, esse Stragobor nessa cidade. Ele é o Paquito, ele é a estrelinha, né? Ele é colocado num pedestal, ele é intocável. O povo o adora, o cultua, né? Então, os feiticeiros exploram isso. Eu acho importante de destacar isso, porque eles sempre estão procurando por acumular algum poder e influência, e também se esconder atrás dos outros, né? Ter os outros como barreira, anteparo, para que eles não sejam atacados, né? E as pessoas cultuam-nos cegamente, né? Muito cegamente. Só que o Stragobor está ferrado, porque no caso aqui quem está atrás dele é alguém que não necessariamente vai parar por causa disso não. É alguém que não desiste muito fácil. E aí que o Geralt começa a interrogá-lo, a perguntá-lo de que tipo de inimigo Stragobor está falando. Porque para Geralt é claro, né, uma percepção muito evidente de que um inimigo de Stragobor não necessariamente é alguém ruim, né, porque o cara é um babaca.
né? Um cara extremamente antiético. A partir daí, para fazer com que Geralt conheça o seu rival, o seu assassino, aquela pessoa que quer matar o Stregobor, ele introduz o Geralt na história. Na verdade, é uma profecia chamada Maldição do Sol Negro, que era uma profecia, né, na verdade, um conhecimento entre magos, mais especificamente de um tal de Eltibaldo, né, e que também ficou conhecido como Mania de Etibaldo, Mania de Etibaldo, nome esquisito, né? Que na verdade era uma profecia que falava que quando o Sol, o eclipse aparecesse, né, por isso maldição do Sol Negro, que quando um determinado eclipse aparecesse, as princesas, aquelas crianças vinculadas, né, relacionadas com a monarquia, elas carregariam uma espécie de maldição, né, e seriam incorporadas nela um mal, né, e uma delas viria a receber a presença de Lilith, né, que na verdade é uma figura, no caso, né, que estaria relacionada com a aniquilação da raça humana. É uma profecia apocalíptica, digamos assim. Lilith é um nome muito comum, né, em várias culturas, e o Sapkowski, interessante, ele usa aqui. Lilith normalmente está relacionado, né, com significados demoníacos, né, é um nome feminino demoníaco. Ele é muito presente em várias culturas, né, e pelo jeito, inclusive na polonesa. Mas Sapkowski usa muita coisa de outras culturas, viu, pessoal? Não é uma coincidência, não. Nós veremos isso muito acontecer aqui, né? Então, há essa profecia, e que Geralt faz a leitura de que nada mais é do que uma profecia, uma crendice. Eu já havia falado isso anteriormente, o Geralt não é muito preso a crendices, né? Ele analisa a situação mais friamente, ele vai mais por uma análise de bússola moral do que crenças num poder superior, né, em divindades. Geralt ele faz análises frias, ele vê mais a intencionalidade por trás das análises do que propriamente crer nelas aberta e cegamente, né? Geralt questiona muito o Stregobor sobre isso, fala que conhecia essa maldição do Sol Negro, que já tinha ouvido falar, mas que ela era mais conhecida como Mania de Eltibaldo, que na verdade Eltibaldo era um feiticeiro perverso, perturbado, né, muito voltado a superstições, que na verdade utilizava dessa profecia, né, como forma de operacionalizar, né, de fato, realizar experimentos com pessoas. E no caso aí, por muito tempo, né, em virtude do eclipse que realmente aconteceu, ele passou a tomar posse dessas pequenas monarcas, né, dessas pequenas nobres, dessas meninas, para fazer experimentos com ela e ver anatomicamente, né, fazia cirurgias nelas, para ver o que o eclipse modificou na sua estrutura corpórea, né, como mudanças e mutações estariam relacionadas com essa maldição em si. Fala-se muita coisa, né, de que elas viravam crianças arredias, né, que elas faziam perversidades, mas como também não fazer, né? Ser sequestrado, mutilado, preso numa masmorra, né? Deformadas, enfim, né? São coisas que não necessariamente vão manter a sanidade, né? Um nível mínimo de civilidade para crianças, né? Para jovens e principalmente jovens que foram criadas com leitinho de pera por monarcas, né? Mas Stregobor tenta justificar de várias maneiras, falando sobre mutações, né, que elas sofriam, que às vezes um órgão estava fora do lugar, ou um ventrículo a mais no coração, e o Geralt sempre batendo de frente com ele. Né, o fato da pessoa ter mutações, né, ter mudanças genéticas,
não faz dela uma amaldiçoada, não faz dela um monstro do ponto de vista moral. E eu acho que esse anteparo, esse embate entre Geralt e Stregobor, eu acho ele bastante interessante, porque Geralt está no lugar do mutante, do deformado, entre aspas aqui, sem pejoração para essas palavras. Ele se coloca nesse lugar, ele é parte dessa minoria, né? Ele é extremamente alvejado, perseguido por causa disso. Então Geralt se coloca, nesse sentido, como um ponto de defesa de embate contra a crendice, contra a superstição, contra o preconceito que se é feito contra ele e todas as pessoas que possivelmente têm uma condição física não vista como normal, né? Ele se coloca nesse lugar de embate e discussão. É bastante interessante. Ele é capaz de fazer isso, né? Ter essa empatia e se colocar no lugar de pessoas dessa condição. E ele enfrenta Stregobor, né? Stregobor procura argumentar que mesmo eles pegando as donzelas, né, as princesas, e prendendo-as, muitas fugiram, muitas retornaram para os seus reinos, e que depois assumiram, né, o trono, um lugar de mais prestígio nesses condados, né, nesses lugares, ou reinos até maiores, e começaram a fazer coisas absurdas, como enforcar gente, fazer banhos de sangue e massacres, e Geralt continua rebatendo. Ah, é mesmo? Elas são monstros então? Elas são afetadas então por uma maldição por causa disso? Elas são monstros porque elas são monstros, porque elas são humanos, né? Porque humanos fazem isso, aproveitam, abusam de situações de poder, como vocês feiticeiros também fazem, muito corriqueiramente, né? Por exemplo, sequestrando menininhas, né? Humanos fazem isso, a sociedade humana é bárbara. A sociedade humana é violenta, é agressiva, ela não tem escrúpulos, né? Eu conheço, por exemplo, continua falando, né? Eu conheço um regente muito velho, né? O cara está quase com um século de idade, né? Já cagar mais para lá do que para cá, mas para dormir ele precisa ver alguém, ouvir alguém ser torturado. Esse alguém, ele foi afetado pelo sol negro também? Ele está afetado por uma maldição? Não é coisa nenhuma, ele é só perverso mesmo. Né? E o Geralt continua fazendo esse embate. E é algo interessante aqui, pessoal, eu acho que é marcante e interessante nesse ponto aqui, é porque para falar do antagonista, né, da pessoa que persegue, no caso aí, o Stregobor, o Sapkowski insere na obra algo que ele já havia feito antes, né, no conto anterior, mas ele continua reforçando. O Sapkowski brinca muito com outros contos e outras fantasias de outras fontes, né? Ele introduz esses contos mais clássicos dele, né? Irmãos Grimm, Disney, né? De alguma forma ele introduz esses contos na obra dele, adaptando-os e trazendo uma roupagem própria para eles no mundo de The Witcher, que costuma ser algo mais trágico, mais preso na realidade e não tão pomposo, fantasioso assim. Então, por exemplo, Conto da Carochinha, né, Branca de Neve, Bela Adormecida, Rapunzel, né, são contos, são fábulas, né, fantasias que são introduzidas na obra de Sapkowski, mas como também crenças populares, né, que são contadas, igual no nosso mundo, né, contadas aqui e acolá, que são conhecidas, mas sempre com um tom de realidade, sempre com um tom de desmascaramento, né, de apresentar o ocorrido, o fato como ele de fato é, e que não costuma ser bonito. Por exemplo, o fato de ter contos acerca, né, uma crença popular acerca de princesas presas nas torres, aqui na obra, né, no texto, trata-se justamente do fato dos magos prenderem essas princesas, né, porque supostamente elas estariam sob a influência do eclipse, e príncipes começarem a saber disso, né, e com aquele seu modus operandi cavalheiresco, né, aquele código de honra pomposo e blá blá blá, irem lá tentarem salvar essas princesas,
das torres que elas estavam aprisionadas, né? Mas aí o Sapkowski já insere o elemento da realidade, né? Fala que a maioria deles caía das torres e quebrava o pescoço. Né? E é sempre assim. Apresenta-se a fábula, apresenta-se a fantasia e insere-se um elemento de realidade para contrapor. Né? Esse negócio da torre, da princesa e tal, lembra muito o quê? Rapunzel. Né? Nós estamos falando aqui de Rapunzel. Nada mais, nada menos do que Rapunzel. E Sapkowski brinca com isso, ele mexe com isso. E de uma forma bastante curiosa mesmo, divertida, né? Embora mórbida. Porque é Dark Fantasy no fim do dia. Mas a nossa antagonista mesmo da história trata-se de Branca de Neve. Né? A personagem Humphrey, que ele irá introduzir aqui e nós veremos ser apresentada no capítulo, é a Branca de Neve, mas é a Branca de Neve do Sapkowski. Ela é a filha de um viúvo, né, que teve um novo relacionamento com uma outra mulher, no caso aqui será a Arideia. A Arideia tem um espelho mágico, né, a qual ela faz consultas. O Geralt até brinca, né? Aqueles espelhos que as monarcas e tal utilizam, né, e falam, espelho meu, alguém mais bonito do que eu. O Geralt zomba, né, ele brinca com isso. E o Stragobor até fala que não, né, que a Arideia, no caso, usava muito o espelho para ter profecias, né, saber o que aconteceria com o reino, previsões, digamos assim. E usava o espelho de Nehalena, que é um espelho que era capaz, né, entre as suas propriedades, de fazer isso. E o espelho de Nehalena dá uma previsão para ela de que a princesa, no caso a Humphrey, né, seria alguém que lhe causaria futuros problemas a ela. Então a Arideia, né, a madrastra, dá um jeitinho, tenta de alguma forma se livrar da Humphrey, né, e pede para um caçador matá-la, né, e retirar o seu coração e seu fígado e retornar para ela. Só que o coração e o fígado não são retirados, porque, como o caçador do livro original, da Branca de Neve original, fica com pena da Humphrey, né? Mas aí, de novo, chega o Sapkowski e insere o elemento de realidade, o elemento bárbaro da sociedade, né? Que nos esfrega, né, a barbárie da sociedade. Ele usa a fantasia para fazer crítica social. O caçador não fica simplesmente com pena e manda ela embora. O caçador estupra ela, né? Isso quem diz não é o Stragobor, né? Nós iremos conhecer essa informação mais posteriormente quando a Humphrey realmente encontra com o Geralt, né, e começa a falar para ele. Mas mais posteriormente a Humphrey vai falar que ela não foi mandada simplesmente embora. Ela não foi deixada no bosque, foi simplesmente parar, encontrar os 7 anõezinhos. Né? Ele bate nela, ele estupra ela, né? E aí ele a deixa, ele a abandona. Provavelmente porque ele achou que ela mesma não ia sobreviver. Era só uma criança, uma nobrezinha, uma princesinha, no meio do mato, de um lugar inóspito. Ele achou que ela ia morrer. Então ali é uma coisa que a Humphrey fala, né? Ela fala de uma forma muito emblemática. Ali morreu a princesinha, no momento que ele estupra ela, no bosque. E é isso, gente. Ele sempre insere esse elemento de realidade, esse elemento da barbárie, para constatar e criticar a nós mesmos, a coisas do nosso cotidiano, da nossa realidade, que ainda nós não conseguimos superar, né? E, enfim, o Stragobor continua falando para o Geralt, apresentando essas questões para ele, que essa menina era uma menina além do normal, porque ela sobreviveu, né, que ela não foi morta por esse caçador, mas que deu um jeito de sobreviver, e que tempos depois ela já estava em Marracan, com 7 anões, né? Vocês sabem que na obra de The Witcher, né, há um local, ou há uma região chamada Marracan, né? E Marracan
é um povoado, né, uma região habitada por anões na sua grande maioria. Talvez seja a região com o maior número de anões, né, realmente do mundo de The Witcher. Então não é nada demais, né, uma criança, né, uma jovenzinha, ir para Manhattan e andar com alguns anões, né? Mas foi uma forma de aproximar mesmo o mundo de The Witcher com o mundo de Branca de Neve aqui, que o Sapkowski teve essa jogada, né? essa sacada. Né? E lá, Stragova conta, né, que lá em Manhattan ela começou a andar com um bando de 7 anões e que eles faziam assaltos, saques, né? E começaram a se dedicar de fato ao banditismo. Né? Nada de mina de ouro, nada de comportamento de mamãe que cuida dos filhinhos, não, eles viraram bandidos. Stragobor tenta fazer com que Geralt acredite, tenta convencer Geralt que ela realmente é algo anormal, que ela não é alguém simplesmente comum como as outras, né? Que ela tem algo a mais, que provavelmente ela é a pessoa da profecia. E Geralt vai ouvindo, né? Com pouco saco para isso também, né? E ele começa a esfregar na cara do Stragobor, né? Que na verdade ela sempre está atrás dele porque ele a torturou, né? Ele a mutilou, ele a sequestrou, ele arrebentou com ela, né? Ele participou de alguma forma do complô, né, de assassinato dela com a Arideia, né, com a madrasta. Ele não apenas endossou a atitude, né, como ele também a perseguiu e causou o que causou na vida dela. Levou a vida dela a esse extremo, né, a essas condições indignas para uma criança e tal. Né. Geralt só vê um vilão ali, e esse vilão é Stragobor, não Renfri. Né. E Stragobor está desesperado, porque a Picança, né, o nome com que ela ficou conhecida, agora está no encalço dele. Está muito perto dele, próximo dele. Ela o achou, né, e ela não desiste fácil. E Stragobor tenta convencer, né, Geralt a ajudá-lo a matá-la. Né? Mas Geralt não fica satisfeito com tudo. Ele questiona muito Stragobor no que ele fez com ela e fez com outras crianças também, né? E Stragobor, ele é muito, nesse ponto, ele é muito honesto. Ele não esconde nada. Ele fala que os feiticeiros sim abriam essas meninas, sequestravam essas meninas. Às vezes não havia nem fortes evidências de que havia uma anomalia, mas ele as abriam mesmo assim. E digamos que aqui, pessoal, as coisas que os feiticeiros faziam com essas meninas era tão absurda, que a gente pode ver, por exemplo, eles fazerem autópsias comparativas. Vocês já ouviram falar de uma figura medonha da história da humanidade chamada Josef Mengele, o anjo da morte dos nazistas? O cara que pegava gêmeas e abria elas, uma viva e outra morta, para comparar. É esse o nível. Esse o nível. E fazia-se isso, fazia essa barbárie, apenas com o intuito de conseguir conhecimento. No caso dos feiticeiros, conseguir poder. Eu acho que essas coisas, quando o Sapkowski apresenta essas coisas na obra dele, ele está nos levando a pensar, a meditar muito sobre algo importantíssimo, que chama-se ética na ciência. Ética na ciência. Procedimentos éticos que não firam a integridade de animais e não firam a integridade dos seres humanos. Isso é algo muito importante para a ciência. Que ela de alguma forma siga referenciais de direitos humanos, siga referenciais de integridade e que mantenha a dignidade humana, a proteção humana e preze pelo humano acima de tudo. Né? Você não pode sair fazendo experimentos com seres humanos, com animais. Né? As leis, né, e
códigos de ética, né, os procedimentos para a realização de experiências em universidades, em laboratórios, são extremamente rigorosos. Eles existem para evitar que coisas assim aconteçam, que o conhecimento não seja colocado acima do bem-estar da humanidade, mas para que o conhecimento adquirido sirva desde sempre à humanidade, não a destrua em prol do poder, mas que sejam essas descobertas, que sejam engrandecimentos no sentido intelectual e tecnológico, né, que venham a propiciar melhorias na humanidade. Códigos de ética servem para isso. E é esse recorte, é essa questão que está sendo apresentada aqui, que eu vejo sendo apresentado aqui na obra. Justamente esse ponto de crítica, né? E o Sapkowski mostra que isso para os feiticeiros, né, é algo completamente inútil para eles. Eles não estão nem aí. Eles farão sempre o que irão puder fazer, né? Eles farão sempre o que puderem fazer para adquirir conhecimento, para adquirir poder, né? Pouco ligando com o sofrimento alheio, né? Com o fato dessas pessoas, de serem pessoas, de serem vidas ali. O que eles visam é apenas conhecimento, mais conhecimento e poder. A própria introdução da magia no mundo, né, a forma como os feiticeiros começaram a lidar com elas, manipulá-la, teve vários efeitos colaterais. Muitos monstros começaram a aparecer no mundo em virtude dos maus feitos, né, das más ações dos feiticeiros. Então é um elemento chave para a obra também. É um elemento aqui que está sendo apresentado muito importante do ponto de vista conceitual. Do ponto de vista em que nós percebemos que essa crítica não é uma crítica vazia, que ela tem um lugar muito importante para a natureza, para a estrutura da obra como um todo. Então, parece que são coisas corriqueiras, cotidianas sendo apresentadas pelo autor, mas não são. Elas são fundamentais para nós entendermos o escopo e todas as tramas, né, configurações políticas do mundo de The Witcher. Retomando um pouco sobre o ódio da Renfrey em relação ao Stregobor, é válido ressaltar, relembrar, né, que além do fato dele ter conspirado para matá-la com a Arideia, né, a esposa do seu pai, ele também depois perseguiu a Renfrey durante muito tempo, inclusive deixando ela num esquife de gelo, né, até que apareceu um príncipe, blá blá blá, né. É interessante lembrar desse aspecto também, né, porque é interessante como o Sapkowski ele utiliza os principais elementos da história original, ele enumera-os, narra-os no conto, mas ele não idealiza, ele não floreia absolutamente nenhum mesmo, né? Aqui, no caso, o esquife do gelo é considerado uma espécie de autoconfiança, né? Na verdade, excesso de confiança que o feiticeiro teve com suas próprias habilidades. Uma certa pompa, uma certa arrogância, né? De acreditar que o esquife de gelo dele seria um esquife não fácil de ser rompido, digamos assim, né? Mas ao mesmo tempo que o elemento fantástico, né, da fantasia inserido no conto, é adaptado para o conto, o Sapkowski aparece com uma crítica pertinente àquele aspecto. Isso é bastante interessante mesmo. Eu pessoalmente gosto de Branca de Neve, e não apenas da versão Disney, mas a outra versão também, né, a versão mais dark do texto. Eu acho que cada versão ela tem os seus pontos fortes e fracos, e a abordagem do Sapkowski é muito divertida. Além de ser uma abordagem bastante educativa, bastante reflexiva sobre aspectos da mesma,
ela ainda é muito divertida mesmo. E é um dos pontos mais fortes aqui nesse caso. Mas, enfim, falando da personagem da Humphrey em si, né, o encontro dela com Geralt depois daquele primeiro contato, né, na taverna, onde é apresentado também um pouco o seu bando, que claramente se vê, né, que são rufiões, que são um bando de mau caráteres, realmente bandidos, né. Quando Humphrey procura Geralt no quarto da casa de Caldemire, né, e o diálogo que ela tem com ele, aquele momento ali é um momento bem interessante, né. Eu creio que seja um momento muito contrastante em relação a Humphrey e as suas origens, mas também naquele elemento que eu já havia mencionado, já vinha falando sobre ele, que é o fato de Geralt enxergar na personagem algo que é comum, algo que é da natureza dele mesmo, né? Coisas que ela passa por ser, em tese, uma aberração, né, entre aspas, por ser uma fruto de uma mutação, ele também passa. Então isso volta a aparecer, volta a vazar no contato breve que eles têm um com o outro, né? Que no caso é uma noite, né? Uma noite que eles conversam, Renfrey fala um pouco do próprio passado dela para ele, né, das motivações dela, faz um pedido para ele também, que no caso é o mesmo pedido que Stragobor fez, que é para assassiná-lo, né? Stragobor queria que Geralt desse cabo da Renfrey. Ele tinha isso como objetivo, e foi por isso que ele deixou que Geralt entrasse na torre. A picança, Renfrey, também queria que Geralt matasse o Stragobor, e segundo ela, para evitar que mais confusão acontecesse na cidade, que mais sangue inocente fosse derramado, que não houvessem complicações durante o ato, visto que o feiticeiro ele é bem visto pela comunidade, né, que é cega em relação aos reais ideais, reais motivações dele, e que certamente haveria defesa, né, uma tentativa de salvá-lo, né, feita pela guarda ou até mesmo por cidadãos locais. E o bando de Humphrey e ela mesma, né, são, digamos, assassinos muito habilidosos, realmente profissionais no ofício, manuseiam muito bem as armas, as habilidades bélicas, né, e isso acabaria causando um banho de sangue. Então ela apela para o emocional dele, também ela tenta seduzi-lo, né, a fazer com que o assassinato de Stragobor fosse um pouco mais fácil, né. Ele teria acesso ao feiticeiro, entraria lá dentro e poderia acabar com a vida dele. Algo que ele também não faz, muito em virtude do código de honra de Geralt, do código que ele tem. Há o código de bruxo, mas há a moralidade do próprio Geralt, a moralidade do personagem. Lembram quando eu falei isso no primeiro podcast lá, quando eu estava falando sobre o bruxo, o primeiro capítulo do livro? É um retorno àquilo. E aqui é trabalhado um pouquinho mais densamente, digamos assim, né? Com o título do conto, né? A partir do título do conto e a noção do mal menor. Stragobor achava que matar Renfrey era justificado devido às atrocidades que ela faz, que ela pratica por ser uma bandida, e também, em tese, por causa da profecia, né, do Sol Negro, né, do eclipse, que em tese, segundo a profecia e todas aquelas coisas as quais nós já falamos, Renfrey teria uma natureza maligna, né? Renfrey, por seu lado, acha que o Geralt deveria matar Stragobor, porque ele sacrificou, matou e ajudou, foi cúmplice, né, na perseguição, né, e tortura de várias jovens, e também por ele ser um mago que não tem escrúpulos, né, que coloca o conhecimento, né, e o poder acima do bem-estar comum. Para Renfrey e para Stragobor, causar um mal menor evita maus maiores. E qual é a ética do bruxo, né? Qual que é a postura do Geralt? Para ele, não há mal menor. Há apenas o mal. E por que Geralt pensa assim? Qual que é a linha de raciocínio dele? Não tem mal menor. Há mal. Simplesmente mal.
E isso não tem nada a ver com o estrago que se faz, mas a essência da prática em si, o fato de que há sempre um estrago. E para todo aquele que diz que fazer algo maligno evita a outra coisa maligna, na verdade o que nós estamos substituindo é algo maligno por outra coisa maligna da mesma forma, né? Independente do grau do estrago. E eu trago aqui para vocês, eu chamo a atenção para vocês, recomendo a leitura de um livro filosófico, que na verdade é uma transcrição de uma conferência do Michel Foucault, do filósofo Michel Foucault, chamado A Ordem do Discurso. Por que eu estou trazendo essa referência aqui e essa indicação de leitura? Porque na Ordem do Discurso, né, o Michel Foucault expõe de maneira brilhante que todo discurso, toda fala, ela contém um eixo ideológico, né? Há uma ideologia por trás de toda fala, há uma intencionalidade, né? Toda fala ela não é imparcial, ela é inspirada em algo, ela tem uma visão de mundo e ela tem um exercício em si de uma intencionalidade, um objetivo. E por fim, toda fala é uma expressão de poder. O discurso é uma expressão de poder. Todo discurso ele vem de algum lugar, visa algum lugar e revela como quem fala vê, analisa o mundo. Ele é repleto de intencionalidades. Um discurso é uma expressão de poder, né? Quem tem mais poder, normalmente, tem também mais lugar de fala e mais lugar para veicular as suas ideologias e a sua maneira de analisar as coisas. Mas o que está em questão é o quê? Que no fim da situação, né, no fim do dia, toda a fala não é isenta. E a moralidade, as intenções, o que acredita-se ser o certo ou o errado, né, é, digamos, algo que varia de acordo com quem é o sujeito da fala. Deu para entender? Quem fala, a sua visão de certo, errado, moral, não moral, ético, antiético, varia, é condicionado. Algo que o Geralt traz aqui para a nossa discussão, né, para o nosso pensamento, que o que? Também é muito sujo, né, influenciado por questões políticas, por interesses políticos, né, por ganhos pessoais. Um discurso normalmente protege e tende a sobrepor outros discursos a favor daquele que fala, daquele que discursa. Ou seja, dizer que um mal menor evita um mal maior não cria e não evita o mal, apenas expõe uma parcialidade, uma intencionalidade, uma ideologia, uma visão própria da fala e discurso de um sujeito que visa apenas o bem-estar, né, ou algo que favorece a ele mesmo. Não se visa algo coletivo. Então o mal menor não é um mal menor. Na verdade, é apenas uma relativização do mal. Esse ponto do texto, do conto, O Último Desejo, se vocês lerem A Ordem do Discurso, esse livrinho é pequeno do Foucault. É uma conferência, é uma fala dele durante uma conferência. Vocês vão, assim, pensar muito sobre isso. E levar realmente a consciência de vocês reflexivamente para se perguntarem sobre os discursos. Toda figura de poder, pessoal, tem intenções. E não necessariamente elas são boas. Elas têm intenções. Todo discurso é repleto de intenções e é utilizado como expressão de poder. Né? Não há isenção. Nós temos que tomar muito cuidado com as falas, principalmente daquelas pessoas que concentram mais o poder. Porque não necessariamente, raramente essas falas realmente são de interesse coletivo ou têm interesse no bem da coletividade, no bem maior.
Na verdade, as motivações, né, aquilo que movimenta as pessoas, essas pessoas que exercem o poder delas, muitas vezes, na maioria das vezes, têm interesses meramente particulares. São interesses dela propriamente, ou do grupo que gira em torno dela. Ler a ordem do discurso do Foucault e pensar um pouquinho também aqui no conto Mal Menor ajuda a ampliar essa percepção. Idolatrar figuras de poder é algo perigoso. Elas precisam ser ouvidas e refletidas na medida do que elas falam, do que o discurso delas carrega, as suas intencionalidades. O mal menor para o Geralt, e ele percebe isso, ele vê isso, é apenas uma relativização do mal. Nada mais do que isso. É você criar uma segunda categoria de mal para tornar uma das categorias de mal mais permissível, mais aceitável, ou seja, relativizar. Nada além disso. É uma banalização do mal. Né? E é por isso que Geralt não aceita matar Stregobor para Renfri e nem aceita matar Renfri para Stregobor. Porque o mal é mal. E só causaria, e a única coisa que ele causaria seria o mal. Mas aí vocês podem falar, mas Corvo, o fato dele não ter abatido ela levou o conto a terminar como termina, trágico como termina. Mas não é responsabilidade de Geralt. Ele não é responsável pelo mal que os outros praticam. Ele é responsável por aquilo que ele pratica. Ele é responsável pelas suas ações. O fato de evitar que os outros façam o mal, ou de evitar que os outros façam o mal, é possível. Em alguma instância, em algumas situações na vida, sim, é possível. Mas o fato de não evitar, ou não se inclinar para que algo de mais ruim aconteça, e que ele tentou fazer sim, né, quando foi lá para a vila, para o festival, evitar que a Renfri atacasse, né, a torre do Stregobor, mas evitar o ato dela, ser responsabilizado pelo ato dela, não. Nós somos individualmente responsáveis por aquilo que fazemos. Se a bússola de Renfri fosse um pouco diferente, né, se ela percebesse essa questão da banalização do mal, talvez a história fosse diferente. Se o Stregobor fosse um feiticeiro mais ético, mais preocupado com o bem-estar social e não apenas os ganhos científicos e o acúmulo de poder que ele pode ter com as suas descobertas, talvez a magia fosse mais relevante para o mundo, trouxesse mais benefícios para o mundo. E o fato da Renfri fazer o que faz e do Stregobor fazer o que faz e não fazer o que eles poderiam fazer é algo que é responsabilidade de ambos. Né? Então o Geralt não é responsável pelo fato de não ter conseguido impedir a Renfri, ou pelo fato de não ter expulsado o Stregobor para longe, ou levado ele para longe, algo assim. É importante dar responsabilizar quem realmente tem responsabilidade. Né? Dar a César o que é de César, como diz o ditado. Né? O Geralt tem suas responsabilidades, mas ele não é responsável pelo mal que o outro pratica. Né? Então, sejamos honestos. Mas enfim, a Renfri tenta seduzi-lo, consegue de certo modo porque ela o engana, e Geralt reconhece isso, né, que ele acabou sendo seduzido e enganado por ela, porque Renfri, embora ela seja honesta em relação ao tipo de vida que ela levou, ela também seduz o bruxo e é um pouco responsável também pelo fato do bruxo projetar-se nela. Né? Ela sabe que o bruxo é alguém tão escolhido como ela, alguém tão sofrido como ela. E ela dobra ele assim. Ela dobra ele por esses caminhos. Isso não quer dizer o quê? Que Renfri é uma cachorra, que Renfri é alguém que não vale nada. Enfim, ela realmente é uma bandida. Ela é uma bandida sim, ela é responsável pelas coisas que ela fez sim, ela é uma assassina. Né? Ela é uma mulher perigosa. Mas isso não quer dizer que aquilo que fizeram com ela, a história que ela conta, não seja verdadeira e não seja tão abjeta quanto. Né? Nós vemos que Renfri é estuprada,
quando o caçador vai matá-la, depois ela passa fome, fica jogada nas ruas, ela acaba em casas onde outros homens tentam estuprá-la, passa fome, né? Ela come o pão que o diabo amassou, uma criança. Né? Eu acho que é importante a nossa percepção de que Humphrey é responsável pelo que ela fez, ela é responsável pelas suas escolhas, mas o mal em si não está apenas nela, mas nessa porcaria de sociedade que a gente vive, que também é responsável por criar monstruosidades. Humphrey não se tornou uma assassina simplesmente porque um mal espiritual está alojado dentro dela. Não, porque ela foi exposta a situações também que a minaram moralmente, que a flagelaram, acabaram com ela. Ela foi flagelada, ela foi impedida de ter empatia. Quando você arrebenta um animal, bate no animal, chega uma hora que ele te morde, porque é o mecanismo de defesa dele. Alguém que apenas é apresentado a experiência da violência e da agressão, essa coisa é tudo que essa pessoa vai aprender. E isso molda o comportamento dela. Repito, eu não estou passando pano para Humphrey. Humphrey é bandida, ela tem que pagar por que ela fez. Ela tem que pagar pelo assassinato que ela cometeu no vilarejo anterior, em Tridham. E ela tem que pagar também pelo ato que ela cometeu na cidade. Mas eu acho importante a crítica social que o Sapkowski faz. Não necessariamente é uma mutação dentro de nós, uma profecia maligna que torna as pessoas ruins. Mas é a condição indigna, o abandono, né, o absurdo, que é o abandono de pessoas, a exposição delas à violência, ao flagelo, que as deforma, as tornam frias, perversas. Então, é uma responsabilidade que deve ser compartilhada. Não é só colocar a culpa no sujeito, ele é o malvado. Mas é pensar o que no nosso meio, no nosso sistema, na nossa organização cria perversos. Essa é a questão. O que na nossa organização, na maneira como nós vivemos, cria pessoas assim. Porque não é simplesmente algo que aparece, um gatilho que de um dia para o outro, puf, acontece. Humphrey foi brutalizada e para sobreviver, para fugir de um estupro, ela precisa se defender. A única opção que ela tinha foi se defender. E ela até menciona, né, quando ela mata o cara que ia estuprar ela se sente bem. E sai pulando como um vagalume. Mas isso só mostra o quê? Que ela é bárbara, que ela é perversa? Também, sim. Mas também o que a transformou naquilo. Ela não é simplesmente uma pessoa que está no seu estado natural e de perfeito estado. Não, ela foi espancada física e emocionalmente. Ela foi deformada pela forma como a organização em torno dela, né, as práticas sociais fazem com ela. Né? Então, o que eu estou dizendo aqui é de uma corresponsabilidade. Há várias Humphreys no mundo. Mas se nós nos organizássemos e fôssemos socialmente, minimamente mais dignos, talvez houvesse e continuasse existindo Humphreys. Com certeza iria continuar existindo Humphreys, mas menos Humphreys. Não tanto como existe. Entende? É essa discussão que eu acho que o Sapkowski está propondo, está expondo e que eu também proponho, que eu também apresento para reflexão. Né? Eu acho que esse é um ponto-chave e relevante no que ele apresenta aqui em Um Mal Menor. Essas questões que eu estou apresentando, tanto em relação ao conceito de mal menor, como também o que cria um monstro, de onde vem um monstro. Né? Que não se trata apenas de uma questão individual, mas a gente tem que olhar
os arredores, a nossa responsabilidade, o nosso papel, a nossa participação também na monstruosidade. Nós somos coautores da monstruosidade. Há algo de monstruoso em todos nós. Na banalização do mal que a gente cria, né, na romantização da violência, né, na relativização do mal. Quando a gente fecha os olhos para coisas erradas, quando a gente pratica coisas erradas, indignas, porque todo mundo pratica. Entendem? É essa a discussão. Essa é a ampliação e reflexão que a gente tem que fazer. O mal não é algo que está no outro, simplesmente. É algo que faz parte de todos nós. Que nós temos coautoria nele. Né? Porque na merda, todo mundo está dentro. Todo mundo tem algum papel, todo mundo tem alguma influência. Né? Nós vivemos nela. Não tem ninguém fora dela. Todo mundo está dentro. Né? E esse é o ponto de reflexão que o Sapkowski puxa aqui. Né? Que ele faz essa ponte para a reflexão. Em vias de fato, nós vemos que o conto acaba muito mal. Né? Durante a noite com Humphrey, uma coisa que eu acredito que Geralt, ao questioná-la sobre a natureza dela, e ela realmente reconhecer que ela é sim uma mutação, né, que ela tem algo de diferente, algo que a leva a ser inclinada à violência, eu creio que aquele momento, aquele espelho que Geralt é para ela, e o espelho que ela é para Geralt, é um momento interessante, um fato interessante do conto, porque apesar de Humphrey ser o que é, e ela dizer que ela não pode ir contra a sua própria natureza, é algo que Geralt, enquanto referência para ela, sendo ele a mutação também, né, sendo ele uma mutação, sendo ele um não humano, é pedagógico para ela. Porque ele é um símbolo que desmente, que fragiliza a noção fechada, né, que ela tem de que ela é um mal. Humphrey acha que é um mal. Humphrey comporta-se como mal por causa da mutação apenas? Ou por causa do que fizeram com ela? Por causa do que ela se tornou em virtude do tipo de vida que ela levou? Vida não, né? Sobrevida. Para ser vida tem que ser minimamente digno. Né? Ela foi flagelada. E ela encarnou a maldade. Ela encarnou o flagelo. Ela introjeta o flagelo e o reflete para os demais, via violência. Né? Ela tornou a violência que ela sofreu um meio de vida. Mas o Geralt está ali. O Geralt também é uma mutação. Ele também passou pelo flagelo. Ele também comeu o pão que o diabo amassou. Ele foi uma criança abandonada. O Geralt se vê nela, se enxerga nela e sente empatia por ela por causa disso. É por isso que a aproximação deles é tão grande. E é por isso que Geralt nunca iria se recuperar totalmente e sempre lembraria de Humphrey com muita dor. Por isso, essa característica deles serem mutantes e terem backgrounds, experiências de vida muito próximas da barbárie, e em que caminhos essa experiência os levou, essa possibilidade de se espelharem é algo muito rico nesse momento do texto, né? Porque ele é o que deixa as convicções dela fragilizadas, e ela também é o que deixa as dele fragilizadas. Porque se Humphrey olha para Geralt, ela vê nele uma possibilidade de ser alguém melhor do que ela é e do que supostamente ela acredita que seja a natureza dela ser. E quando Geralt olha para Humphrey, ele também vê nela que ela não é simplesmente um monstro, como aquilo que quiseram fazer, ou que sempre vivem dizendo, ou sempre vivem perseguindo Geralt, dizendo que ele é. Aquela coisa de uma mentira contada várias vezes se torna verdade, é algo que nós vemos acontecer via violência, né, via os malefícios, né, que os rótulos sociais criam nas pessoas, né, o peso que é carregar isso, você acaba virando aquilo que dizem que é, né,
A pessoa deixa de ser pessoa e vira o louco, né? Deixa de ser pessoa e vira, sei lá, o esquizofrênico. O peso de carregar um rótulo, né? A pessoa quase que se transforma na própria, aspas, doença, patologia ou desvio. O Geralt vive isso, ele sente isso. E na própria experiência dele, ele também vê nela algo além mais, né, algo mais do que um monstro. Ele vê nela alguém que pode mudar, que não é determinado em virtude da natureza ou de uma profecia, que é uma visão binária, né, que o Stragobor tem. Intolerante, né, tirana que o Stragobor tem. Ele vê nela o que ele poderia ter sido, ou algo que ele já foi também. Lembramos que o Geralt de Rivia que nós conhecemos não é todos os Geralt de Rivia. O que nós conhecemos nesse momento é como ele está na série agora, ele vai mudar. Nós vemos ele mudar de acordo com os livros, de acordo com a narrativa e a história se desenvolvendo. O Geralt se transforma. E o que ele pode ter sido antes disso, do Geralt que nós conhecemos hoje, não necessariamente também é alguém íntegro, que não tenha suas cóleras, suas iras, suas fúrias, em virtude do que fizeram com ele, da forma como língua travou. Flagelaram ele. Né? Nós temos que levar isso em consideração. Será que o Geralt ele não sofreu com os traumas que ele passou? Que ele não teve raiva? Que ele não descontou isso em alguém? Ele sempre foi esse Geralt que nós conhecemos? Claro que não. E ele entende isso, ele compreende isso, ele vê isso nela. Né? Então, isso também faz com que Geralt dê um voto de confiança para ela. Quando ela diz que vai embora no dia seguinte, que não faria o que fez, ele acaba acreditando, ele acaba sendo movido por isso, né? Porque ele se vê nela também. Ele vê algo nela, algo que ele já foi. Talvez não de forma como tão extrema, né? Capaz de fazer as barbaridades, cometer os atos abjetos que ela cometeu, né? A barbárie que ela fez, mas de alguma forma com ódio, com a fúria, com toda a deformação, que não é uma deformação em virtude da mutação genética dela, mas em virtude dos ferimentos, das feridas, de toda a violência que ela sofreu. Né? É um momento muito marcante, um momento muito bonito nesse conto, e forte. O Último Desejo realmente é um livro de contos, mas é um livro de contos muito bons, né? Breves, mas muito profundos, muito fortes. E infelizmente o que aconteceu em Tridden, né, na cidade que eles assaltaram antes, Henry volta a repetir em Blaviken. Né? Em nome do conceito, da noção de mal menor, que seria matar o Stragobor para evitar um banho de sangue, o que não funciona com Geralt, ela aplica na cidade. Ela ameaça a integridade dos cidadãos, ameaça fazer novamente um genocídio, algo que ela já tinha feito com o bando dela anteriormente, para que isso os pressione, né, a entregar o feiticeiro. Mate o feiticeiro, entregue ele para mim. Pratique o mal menor. Ou então o mal maior acontecerá. É o mal. É o mal. Simplesmente é o mal. É optar pelo mal menor para que você próprio não cause um mal maior, já revela o quão maligno tu está sendo. É perverso. Né? Geralt não tem opção. Não é dada opção ao Geralt. Henry faz a sua escolha. Geralt contrapõe a natureza dela, fragiliza-a, dá a Henry uma perspectiva não de melhora, mas no mínimo de dúvida sobre a natureza dela. Mas Henry está mutilada demais, ela já acabou sendo mutilada demais, ela acabou se transformando realmente em alguém frio, calculista. Um monstro é mais forte do que ela. Né? Ela não deu conta. E ela, infelizmente, né, segue o pulsar das suas cicatrizes. Ela continua espelhando aquilo que fizeram com ela.
agindo monstruosamente como monstruosamente agiram com ela. E não há escapatória, né? Não há outra opção para Geralt a não ser defender aquelas pessoas do ataque dela. Mas algo que ainda nos mostra que Henry podia mudar e que ela minimamente mudou foi o momento em que Geralt a fere mortalmente. Ela está no chão, pede para que ele esteja com ela naqueles últimos momentos. Ela tem um punhal na mão, ela pode matá-lo e ela não faz. Ela decidiu. Naquele momento ela colocou a maldição do sol negro de lado, ela colocou a eclipse, a profecia de lado, ela colocou a expectativa que Stregobor colocava nela, de que ela era um monstro, e ela fez seu próprio caminho. Ela podia ter matado Geralt. Geralt de Rivia poderia ter tombado, morto, com a jugular aberta, ali na praça de Blaviken. Ela não o mata. E esse também é um outro momento muito forte do texto, da narrativa. E assim, a morte de Henry é uma morte que Geralt carregará pro resto da vida. É uma coisa muito difícil mesmo de superar. Ele sempre vai lembrar com dor desse momento. Porque é um momento que, como eu falei, ela espelha ele. Ele se vê um pouco dele nela, e ela viu um pouco dela nele, né? E é isso que torna a breve relação deles, né, tão marcante. O Stregobor ainda aparece lá no fim, né, querendo pegar o corpo dela para analisar. Ele usou o Geralt, né? Claro que ele usou o Geralt, ele usou a bondade do Geralt contra ele e a favor dele mesmo, né? E no momento que o Geralt se opõe a ele, né, não permite que ele carregue o corpo da Henry para fazer as suas experiências e a continuar a perpetuar a sua mesquinhez, o mal que ele causou, o grande antagonista deste conto é o Stregobor, não é a Henry, diga-se, né? No momento que Geralt impede, o Stregobor revela quem ele é. Quando Henry, lembra que Henry foi falar com ele e falar que ela ia matar cada cidadão da cidade se ele não se entregasse? No momento que ela mandou o recado para ele, o que ele falou? Pode matar quantos você quiser, eu não saio daqui. Stregobor nunca se preocupou com a cidade. Ele estava se lixando para a cidade. Ele nunca ligou para nenhuma pessoa que estava ali. Ele estava ali apenas para conseguir asilo, para usar aquelas pessoas como um escudo humano, uma barreira humana. É literalmente isso. Ele é o general, o comandante lá da infantaria que manda os soldados para frente, tomar bala, tomar chumbo, e ele fica lá atrás, protegendo. Ele usou as pessoas como escudo, como corpo, barreira, esponja de bala. No momento em que Geralt frustra os planos dele, a máscara cai, ele mostra para todo mundo quem ele realmente é, por que ele estava ali. E muitos leitores ficam sem entender porque as pessoas se voltam contra Geralt. E aí, meus caros, está um exemplo do que eu vinha falando anteriormente, para com o cuidado que vocês têm que ter com as figuras de liderança, com os líderes, com as figuras messiânicas, com os salvadores da pátria, né? Com os gurus, os políticos e blá blá blá. É a tendência em depositar no outro, na figura messiânica, no grande líder, né, a salvação para os meus problemas. A enxergar nele cegamente, sem perceber as suas intencionalidades, as suas motivações mais íntimas e profundas. No momento da falha, no momento da queda de um dos representantes, acreditar única e exclusivamente ao inimigo, suposto inimigo, né? O problema, a culpa, e não enxergar naquela sua liderança erros e falhas, e não fazer uma autocrítica. O que o povo ali viu quando Stregobor levantou e foi embora? E por isso se virou contra Geralt? Eles perderam as benesses. Eles irão perder as possíveis curas, as possíveis consultas mágicas, os cardumes cheios que eles iam lá pescar. Nós vemos aí a cegueira
a alienação e a mediocridade humana. Culpa-se o Geralt, não pelo Stregobor ter ido embora, mas por aquilo que eles perderam ao aquele maldito, aquele canalha, ir embora. Porque sendo um porco que ele é, mesmo sendo um porco, né, um merda que ele é, eles ainda tinham um ganho secundário com ele ali. É por isso que as pessoas ali malham o Geralt. Por isso, e pelo banho de sangue também, claro. Porque foi uma chacina, foi realmente uma carnificina. Para deter o bando de Renfrey e a própria Renfrey, a cena não foi bonita. Mas também foi por isso também, que eu acabo de mencionar, sobre o Stregobor e o que se perde com ele indo embora. Mesmo o cara mostrando quem é, ainda passa um pano para ele, porque ganhavam coisas com ele. Porque eles tinham benefícios com ele. É a ficção, é a fantasia, novamente do Sapkowski, imitando a realidade. Vemos acontecer isso todos os dias. Muita gente fechando o olho para merda, né, que fazem, que líderes fazem, porque eu ganho alguma coisa com isso, então eu vou ficar quieto. Então não vou falar nada, não sou eu que estou perdendo. Né? Corrupção. Corrupção nossa de cada dia. Né? Frieza nossa de cada dia. Hipocrisia nossa de cada dia. Acontecendo ali. Sapkowski, ó, pá, só na nossa cara. Com luva de pelica. Legal, né? Por isso que ele é bom. Por isso que a história é boa. Por isso que lemos The Witcher. Um abraço, meus caros.